Nós vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, e vamos ler até o versículo 27, palavra de Deus para a nossa vida, tendo como foco o tema, o que Ele fez, assim faremos, com a graça do Senhor, o que Ele fez, assim faremos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 em diante, até o 27, diz assim a palavra do Senhor: dizia a todos, leia comigo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que acontece? Perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. O versículo 23, você poderia repetir comigo a leitura? Dizia a todos, qual é o texto? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos dividir essa palavra em duas partes. A primeira delas, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Deus abre uma generosa porta espiritual que nos permite chegar a Jesus. Você pode ler comigo essa frase? Deus abre uma generosa porta espiritual que nos permite chegar a Jesus. Quando eu e você queremos Jesus, é porque uma generosa porta espiritual foi aberta que nos permite chegar até Jesus Cristo. Essa iniciativa, é muito importante que a gente destaque, essa iniciativa, ela parte do Senhor. O Senhor nos convida, o Senhor nos atrai, é o Senhor quem nos chama. E essa porta generosa, essa porta espiritual, é a primeira etapa de uma caminhada que nós temos com o Senhor. A primeira parte é quando nós somos chamados pelo Senhor e em resposta ao chamado de Deus nós caminhamos na presença dele, nós o buscamos, nós o adoramos e nós o servimos. Mas vejam, irmãos, se essa porta, generosa porta espiritual, se essa porta não fosse aberta, nós não teríamos condições de acessar ao Senhor. Há uma experiência muito curiosa na vida de Martinho Lutero, grande reformador, que trouxe para nós uma perspectiva muito diferente sobre a fé, a justificação pela fé, quando apresenta, com base nas Escrituras, no texto da carta de Paulo aos Romanos, ele fala sobre essa nossa bênção extraordinária, que é o justo viverá por fé, ou o justo viverá pela fé. Ele era um homem muito religioso, e na sua religiosidade, ele buscava algum tipo de socorro para as suas aflições espirituais. Ele mantinha dentro de si uma certeza, um medo da morte, que era uma coisa impressionante. Ele foi procurar na própria religiosidade uma possibilidade de acalentar, de acalmar o seu coração, de produzir nele uma paz em meio a essas dificuldades e dores. E essa sua busca foi uma busca tão grande, tão intensa, que ele se devotou, que ele se tornou um religioso, que ele entrou para uma ordem religiosa, que ele se tornou um monge, e por mais degraus que ele subisse na sua religiosidade, o seu medo da morte não passava, atenuava, aparentemente desaparecia, mas era só ter uma circunstância qualquer que esse medo aparecia para ele outra vez. E houve uma ocasião assim, onde ele se sentiu ameaçado pela morte, no meio de um temporal, uma chuva forte, relâmpagos, trovões e raios. E quando um raio caiu próximo de onde ele estava, ele se sentiu naquele lugar, no lugar da morte, como se ele tivesse que resolver de uma vez por todas o que aconteceria. E aí Lutero tem uma experiência com Deus que é linda. A Bíblia estava ali diante dele.
Mas quem enviou a Bíblia para ele ler foi o Senhor. Quem enviou a Bíblia para nós lermos foi o Senhor Deus. Deus deu a ele a possibilidade de ler, de alcançar as Escrituras. E a Bíblia, que não era lida por todos e nem era lida para todos, foi lida por ele. E quando ele leu e estudou as Sagradas Escrituras, os seus olhos espirituais foram abertos. Ele achou o texto do justo viverá por fé e pela fé, ou pela fé, e ele descreveu que foi como se os portões do paraíso tivessem sido abertos para ele. Daquele momento em diante, a revolução espiritual foi tão grande dentro dele, porque não há revolução espiritual que não nasça da Bíblia, não há revolução espiritual que não nasça da palavra de Deus. Ela foi tão intensa, foi tão extraordinária, que este homem se tornou uma das maiores referências que nós podemos ter no mundo, um teólogo chamado Martinho Lutero, e você conhece a história e do que veio a partir da Reforma Protestante. Dentro de nós há uma sede de Deus, dentro de cada ser humano há uma sede de Deus. O autor do livro aos Eclesiastes, ou o livro de Eclesiastes, diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. No momento que Deus colocou no coração da gente a ideia, o conceito de eternidade, Deus nos fez buscar o eterno. É daí a nossa sede. A nossa sede de Deus vem da busca pelo eterno, não apenas pela vida eterna, pela eternidade enquanto vida, mas por aquele que pode dar a vida eterna, aquele que só Ele é o eterno. Essa busca de Deus, que nasce de Deus para nós, é o convite que Deus nos faz. É essa porta generosa, porta espiritual que Deus abre. No Evangelho de João, se quiser abrir, se abre comigo, capítulo 6, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se você achou, leia comigo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim? De modo nenhum o lançarei fora. E aqui você tem uma lógica, um raciocínio lógico. A primeira parte desse raciocínio lógico é que os que vão a Jesus foram chamados pelo Pai. Ninguém vai a Jesus se não for chamado pelo Pai, ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. A segunda lógica é que aqueles que vão a Jesus, que foram chamados pelo Pai, eles não podem ser rejeitados, eles não podem ser lançados fora, eles não podem ser abandonados. Não existe essa lógica do abandono ou a lógica da rejeição. Veja, se Jesus chama alguém, é porque foi uma ordem do Pai, foi o Pai quem trouxe a Jesus. Se esse Pai que trouxe essa pessoa a Jesus, por que Jesus o lançaria fora? É o que ele diz, a palavra do Senhor. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É por isso que há um entendimento claro para nós, de que essa porta generosa, essa porta espiritual, ela foi aberta por Deus. E o resumo dessa lógica é muito simples. Se Deus nos chama a presença dEle, é porque Ele quer interagir com a gente, é porque Ele quer falar com a gente, é porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos levar para passear, Ele quer nos levar para caminhar, Ele quer nos levar para um desafio, Ele quer nos levar para uma aventura espiritual. Não haveria outra razão para isso. Porque se Ele nos convida, se Ele nos chama, e Ele não abre mão de nós, por que em algum momento da minha e da sua vida nós vamos achar que Deus me ama menos do que ama o fulano, ou porque Deus me abandonou, ou porque Deus não está ouvindo as minhas orações? Percebe a ideia, o conceito que aqui está, dessa porta generosa e espiritual que só Deus é capaz de trazer sobre a nossa vida? Bom, Ele quem abre essa porta espiritual, Ele que nos permite chegar a Jesus Cristo, e nós temos isso como básico para a nossa reflexão de maneira clara. Em razão dessa ação divina, há a ação humana. A primeira etapa é a ação divina. O Senhor abre essa porta. A segunda etapa é a ação humana. Nós vamos a Jesus Cristo, nós queremos seguir a Jesus Cristo. Só que esse querer, é importante que a gente entenda,
ele não nasce de fora para dentro, mas ele nasce de dentro para fora. O querer seguir a Jesus é resultado dessa ação dele na nossa vida, dessa porta generosa que ele abriu. Depois que esse querer foi inserido dentro de mim, eu vou lutar contra a minha carne, vou lutar contra o pecado, vou lutar contra qualquer outra manifestação que não seja essa de seguir a Jesus Cristo. Só que a gente tem um problema, e é um problema grave. Nós vivemos num ambiente egocêntrico, nós vivemos num ambiente de egoísmo, nós vivemos num ambiente onde eu estar no centro é uma batalha espiritual horrenda. As nossas principais batalhas espirituais, elas são travadas contra o nosso eu, contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, contra o nosso querer. Porque há essa ideia de que eu sou mais importante, de que as coisas têm que ser do meu jeito, ou as coisas têm que acontecer na minha hora. Ainda que a gente não mencione isso, a impressão que dá é que a cultura que está sendo criada do ponto de vista religioso é que Deus foi criado para nos atender e não nós fomos criados para glorificar a Deus. Lógico, eu estou falando aqui de uma cultura que não tem nada a ver com a nossa cultura reformada, não tem nada a ver com a nossa teologia reformada, mas nós ouvimos de tudo, nós estamos vendo tudo. No passado, há muitos e muitos anos atrás, cada membro de uma determinada igreja ouvia tão somente a teologia daquela igreja. Só que hoje nós temos rádio, e eu estou em uma delas, nós temos internet com toda a disposição, nós temos televisão com vários programas diferentes, ou seja, nós ouvimos uma série de mensagens e estas mensagens produzem uma cultura religiosa, uma cultura teológica, e essa cultura pode nos influenciar. Da mesma forma, a cultura pop pode nos influenciar. Quem viveu aqui os anos 80 deve se lembrar de uma banda de rock chamada Ultraje a Rigor. Era uma banda despojada, uma banda irônica, sarcástica, e uma de suas músicas que trata sobre esse aspecto que envolve a leitura deles, da cultura dos anos 80, que só piorou, diz assim, começa assim, depois eu. Depois ele diz assim, há quanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz, já nem lembro mais, sempre correndo atrás de mim, feito um louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo o que eu podia querer, era tão simples e eu custei para aprender. Daqui para frente, nova vida eu terei, sempre ao meu lado, bem feliz eu serei. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. É uma crítica, é uma zoeira, é uma brincadeira, mas é um retrato de uma cultura que tem o eu acima de todas as coisas. O quanto isso me influencia quando eu penso na minha vida espiritual? O quanto isso tira Deus do centro da minha vida e quer me colocar ali naquele centro? O quanto eu quero lutar contra essa expressão que se segue a essa declaração do texto, assim mesmo se negue. Quando eu vivo numa cultura egolátrica, egocêntrica, quando eu vivo num ambiente onde eu preciso reafirmar as minhas ideias e os valores que eu trago e o lugar que eu quero ter, a palavra de Cristo parece uma loucura. A si mesmo se negue. Primeiro ele diz, se você quiser vir após mim, depois ele afirma, a si mesmo se negue. E essa expressão na língua original, o termo original, ele traduz dois significados importantes. O primeiro deles é renunciar. E o segundo é curiosíssimo, ser infiel a si mesmo. Ser infiel a si mesmo. Nós precisamos aprender a renunciar e a sermos infiéis a nós mesmos. Vamos falar essa frase juntos? Precisamos aprender a renunciar
e a sermos infiéis. Estou saindo dos anos 80, agora vou para os anos 90. Para os mais novos, houve um candidato à presidência da República que se apresentou como caçador de marajás. Ele apareceu como um furacão. Ele era ou é de Alagoas, e de lá ele apareceu para o Brasil inteiro, com muito suporte televisivo, com uma série de ações que naquela época eram suficientes para eleger alguém, e ele apareceu com um discurso de honestidade, de hombridade, um discurso muito bem elaborado, uma fala extraordinária, e ele apareceu com isso tudo. Isso foi lá no finalzinho dos anos 80. Depois ele começou uma gestão bastante enérgica, e uma das suas primeiras atitudes foi congelar a nossa caderneta de poupança, ficando com o dinheiro da maioria dos meus irmãos que estão aqui, que naquela época tinham mais de 50 mil, se não me engano era essa a conta. Tudo isso veio e as pessoas ficaram revoltadas, indignadas, mas ele não foi parado por conta disso. Ele foi parado por causa de uma corrupção. E o que tem a conexão com esse assunto é que foi um Fiat Elba, se não me engano, que foi a causa, que trouxe aquilo tudo à tona. Na noite em que ele sofreu impeachment, ele renunciou. JB lançou essa capa aí, Collor renuncia, mas o Senado decide processá-lo por 73 votos a 4. E eu trouxe a 8. E eu trouxe esse título, essa matéria, para focar no Collor renuncia. Quando o Fernando Collor de Mello renunciou à presidência, ele perdeu tudo que lhe conferia valor, cuidado de um presidente no exercício da presidência. Quando ele renunciou, ele teve que deixar o tal palácio que ele morava e que tinha umas certas construções estranhas e algumas atividades que lá eram realizadas. Quando ele renunciou, ele perdeu o posto para o qual ele foi eleito. Renunciar não foi fácil para ele. Para ele era uma estratégia para não sofrer o impeachment, mas o Senado prosseguiu o processo e o impediu de prosseguir na sua carreira política. Renunciar não é uma coisa fácil. Renunciar é algo muito difícil para nós. Renúncia é abrir mão. Renunciar é deixar de lado um direito adquirido. Renunciar é algo tão complexo que só pode acontecer para nós se houver uma ação divina. Porque se depender da nossa ação humana, nós vamos renunciar e depois vamos renunciar à renúncia, voltando ao momento anterior. Por quê? Porque a nossa carne fala. É por isso que quando Jesus traz essa palavra para nós, ela não é uma palavra fácil, ela não é uma palavra agradável. Renunciar, mortificar a própria carne, abrir mão das suas vontades. Mas foi isso que ele disse: se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue. E lembra que uma das definições é exatamente a definição que envolve esse aspecto da renúncia, e o outro é de ser infiel a si mesmo. Destaco mais uma vez a curiosidade dessa expressão. Quando eu sou fiel a mim mesmo, eu ando segundo o que eu mesmo quero. Quem está no centro sou eu. Quando eu me torno infiel a mim mesmo, eu me torno fiel a Deus. É essa a ideia. Eu abro mão da minha vontade, eu renuncio ao meu querer e passo a seguir somente ao Senhor e vou obedecê-lo, vou caminhar com Ele, vou caminhar sob a sua orientação. Se alguém quer vir após mim, quem lembra o versículo todo? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Depois, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Ser constante é fundamental para o desenvolvimento espiritual. Ser constante é fundamental para o desenvolvimento espiritual. Essa é uma das virtudes mais apreciadas numa pessoa. Constância. O que se espera
de um médico cirurgião, que ele seja eficiente. Se você já foi submetido, alguém que você conhece, foi submetido a uma cirurgia, em geral, a frase, quando dá tudo certo, eles dizem: a cirurgia foi um sucesso. É o que nós queremos ouvir. Para ter sucesso tem que ter constância. A constância é preciosa. Se um cirurgião não for constante, ele não será um cirurgião de sucesso. Se um profissional não for constante, ele não será um profissional de sucesso. Se o marido, a esposa não for constante, se o filho não for constante, se o estudante não for constante, se nós não formos constantes espiritualmente, nós não teremos êxito, não teremos sucesso. Ser constante é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, Jesus insere dia a dia. Não pode ser um dia sim, um dia não. Não pode ser semanalmente. Não pode ser de vez em quando. Tem que ser dia a dia. E esse processo diário é muito difícil. Para chegar no diário, lembra-se que nós já passamos por: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. E agora a gente pega esse dia a dia, essa orientação que Cristo nos traz, essa mensagem que Ele nos traz, que nos prepara para tomar a cruz e seguir a Ele. Eu estava lembrando de Filipenses 4, se você puder abrir, abra comigo aí. Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13, me parece ser assim, um dos textos bem preciosos quando nós queremos saber o que é constância. Como viver de forma constante, como desenvolver com Deus e com a caminhada com Ele, esse tipo de relacionamento com o Senhor do dia a dia. Enquanto você abre, você se lembra quando o povo de Deus estava no deserto, no processo de migração para a terra prometida? Você se lembra o que Deus mandava para eles se alimentarem? Que a gente fala normalmente como maná. Deus mandava de quantos em quantos dias? A ação divina é assim. Eu orei agora há pouco na abertura do culto sobre as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, todo dia, diariamente. Filipenses 4, de 11 a 13, o apóstolo Paulo declara, inspirado pelo Espírito Santo: eu digo isso não por causa da pobreza. Por quê? Quem achou, leia comigo. Por quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele vai explicar que situação é essa. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência. Tanto de quê? De fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Aí ele conclui dizendo o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu destaco para os irmãos essa última frase, que é o versículo 13, mas começando pelo 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse aqui para mim é um grande exemplo de constância. Constância. Pessoas que caminham de forma constante. Do ponto de vista espiritual, a constância não é aquela linha reta. A constância é uma subida, é um crescimento, é o desenvolvimento espiritual. Do ponto de vista espiritual, nós não chegamos ao topo. Se chegarmos ao topo, é porque embarcamos, ou porque nós ficamos vaidosos e achamos que chegamos ao topo. Já compartilhei com vocês, eu fui procurar um amigo há muitos anos atrás, eu nem era seminarista ainda, e eu estava conversando com esse amigo, eu fui dizer para ele que eu precisava de ajuda, de apoio, porque eu não estava bem. E ele me respondeu da seguinte forma: cara, eu estou ótimo. O que não é uma boa resposta, você começou a dizer que você não estava bem. Ele me disse: olha, eu estou tão bem, que nem ler a Bíblia eu estou lendo mais. E aí eu me arrependi de ter começado a conversa com ele, porque depois eu disse: cara, eu não estou conversando com a pessoa correta, porque a vaidade subiu num ponto tão alto para ele, que ele já considerava suficiente. Olha o risco que a gente corre. Sabe o que é isso? Inconstância.
Mas inconstância também é quando a gente deixa de orar diariamente, deixa de ler a Bíblia diariamente, quando a gente deixa de ter regularidade à casa de Deus. Você imagina bem, regularidade à casa de Deus, à casa do Senhor, é uma característica de pessoas constantes. Agora, uma outra área que é curiosa e que é mais difícil para alguns é a regularidade com a fidelidade na consagração de dízimos e ofertas. Eu ilustrei uma vez, imaginando a cena de uma mulher curiosa, inquiridora, perguntadora, curiosa, que se aproxima do seu esposo e diz: meu amor, você é fiel a mim? E ele diz, como muitas pessoas dizem quando são perguntadas: se você é fiel na entrega dos dízimos? A pessoa diz sim, quase sempre. Agora imagina o diálogo: meu amor, você é fiel a mim? E ele responde: quase sempre. Foi a última fala que ele fez. Morreu e tombou em seguida. Quase sempre não é constância. Constância é sempre. Constância é sempre. Constância é sempre. E é exatamente esse processo de constância que nós precisamos aprender, porque não se pode seguir a Jesus Cristo hoje e amanhã não. Não se pode negar a carne hoje e amanhã não. Não se pode colocar Cristo no centro e amanhã sou eu que estou no centro. Prossegue a palavra do Senhor, o Evangelho, dizendo para a gente de maneira bastante clara: a si mesmo se negue, dia a dia, o que diz a Bíblia? Tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é assumir quem somos. O lugar da crucificação era nosso e não de Cristo. Pode ler comigo essa frase? Tomar a sua cruz é assumir quem somos. O lugar da crucificação era nosso e não de Cristo. Ao tomar o nosso lugar no Calvário, Jesus nos ensina que amor é mais que sentimento, que amor é atitude. Ele ensina também que o caminho da cruz é um caminho sofrido, é um caminho que exige renúncias, é um caminho de perseverança. Todavia, esse é o percurso. Não existe um roteiro mais curto, não dá para dar uma volta, não dá para utilizar um atalho. O caminho é o caminho da cruz, o caminho é o caminho para o Calvário. É saber que ao final dessa história eu estou o tempo inteiro atravessando um momento difícil, onde eu serei apertado, onde eu serei esmagado, onde eu serei humilhado, mas é o caminho que Deus tem para nós. É o caminho maravilhoso, é o caminho de glória, é o caminho da porta. Lembra da porta estreita e da porta larga? Porta estreita e porta larga. O caminho que leva à perdição, diz a Bíblia, é um caminho de porta larga. É um lugar bastante atraente, bastante atrativo. É um lugar que nós somos induzidos para estar lá. É um caminho de festa, é um caminho de tranquilidade, é um caminho de descompromisso, é um caminho de inconstância. Mas o caminho do Senhor é um caminho de porta estreita. De porta estreita. É por isso que quando Jesus Cristo faz esses desafios aos seus discípulos, muitos desistem, muitos abrem mão. Sabe por quê? Porque as pessoas querem aquilo que o Evangelho pode produzir, mas não conhecem o Evangelho e não se submetem à produção do Evangelho. Eu ilustro isso de maneira simples. É a turma que descobriu que Jesus ontem realizou um grande culto e multiplicou pães e peixes. Ontem, tomou conhecimento hoje, e a notícia se espalhou, e a galera se reuniu, vamos atrás dele. Quando chega lá, ele não multiplicou mais pães e peixes hoje. Eu fico meio indignado, mas fica ainda uma esperança. Se hoje não foi, quem sabe amanhã, eu vou atrás dele amanhã, e amanhã ele também não multiplica pães e peixes. E eu saio de lá falando mal dele, dizendo que ele é um charlatão, aquilo deve ter sido uma armação. Eu não vi, não experimentei, me contaram, mas eu não comprovei. E eu quero experimentar. A pessoa está interessada na comprovação ou está interessada num pedaço de pão? Passa o tempo, essa pessoa desiste. Jesus vai lá e faz a multiplicação outra vez. Ele perdeu a grandiosa oportunidade. Cara, quando você lembra das perseguições à igreja,
Quando você lembra como é que o Evangelho se espalhou pelo mundo, como é que foi o processo que Deus utilizou para que o Evangelho alavancasse, crescesse, fosse multiplicado, não há multiplicação do Evangelho sem renúncia. Não há multiplicação do Evangelho sem que nós sejamos apertados, sem que nós sejamos sacudidos. Não existe Evangelho vida boa. O Evangelho é lugar de luta. Seguidor de Jesus segue a Jesus e não os que seguem a Jesus. Seguidor de Jesus segue a Jesus, não segue a multidão. Seguidor de Jesus segue a Jesus não como espectador, mas como um discípulo. O discípulo segue ao mestre. O discípulo governa, lidera, mostra o caminho, nós vamos após ele. Essa é a ideia do discípulo. Nós não somos espectadores, nós não somos aqueles que seguem a multidão, nós somos discípulos. O chamado para nós é para o discipulado, e seguir é ir junto, é ir com ele, após ele, nos passos dele, e a ele seguindo, com ele aprender e a ele imitar. Dá para a gente ler junto? Seguir a Jesus é ir junto, é ir com ele, após ele, nos passos dele, e a ele seguindo, com ele aprender e a ele imitar. Pense nos primeiros discípulos após a subida de Jesus para estar à direita de Deus Pai. Pense nesses discípulos encontrando uma mulher ou um homem pego em flagrante adultério. Qual é a postura deles diante de uma pessoa adúltera, pega em flagrante adultério? É o dos fariseus que pegavam as pedras para apedrejar e matar? Ou era a de Jesus que trazia a mulher para perto e dizia: vá e não? Tem uma diferença importante aqui. Preste bem atenção. Legalistas e liberais, eles formam grupos diferentes. Liberais dizem assim: não, pode pecar. Jesus perdoa. Esse grupo fala muito de graça, mas não fala de justiça. Os legalistas ou fundamentalistas, eles tomam a lei e apresentam isso como um ódio tão grande. Em geral, eles são tão bélicos, eles querem tanta briga, que eles acabam sumindo com a graça. A graça desaparece, não tem misericórdia, só tem justiça. Veja, graça e justiça andam juntas, tá certo? Eu vou exemplificar. Hilton, me ajuda aqui com essa explicação. Hilton, você é o que da Inês? Esposo. Você é o que do Rodrigo? Pai. Você é o que da Maria? Avô. Então você, se eu não me engano, é marido, pai e avô. E você é o Hilton. Você não mudou. Uma mesma pessoa pode ser pai, pode ser esposo, pode ser pai e pode ser avô. Deus não é só justiça. Deus não é só graça. Deus é justiça e é graça. Isso para Deus é 100%. Tudo absolutamente igual. Deixa eu dar uma notícia que talvez você não saiba. Deus não melhora. Por que não melhora? Porque Ele é perfeito. Deus não evolui. Deus, quem evolui somos nós. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Quando Jesus chama aquela mulher e diz: vai, não peques mais, Ele está exercitando com ela tanto a justiça quanto a graça. Não a justiça dos fariseus. Os seus pecados são perdoados, tem graça, mas não peques mais é a justiça, para que ela perceba que quem a justifica não é ela, mas é Ele. Ela é justificada pela obra de Cristo, não pelas suas obras. Então, os discípulos, depois que Jesus
é assunto aos céus, eles se deparam com uma mulher ou um homem pego em flagrante adultério. Como eles agem? Como os fariseus ou como Cristo? Respondam-me. Os que ouviram, respondam-me. Eles só podem agir como Cristo. Porque se eles agirem como fariseu, ele é um discípulo dos fariseus. Ele é um judeu que quer, ou é um cristão que quer agir como um judeu fariseu. Tem muitos. Mas aquele que segue a Jesus Cristo, ele acolhe as pessoas, ele sabe que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente e é eficiente para perdoar qualquer pecado, a não ser que seja o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, o sangue de Jesus Cristo é suficiente e é eficiente para perdoar. Como discípulo de Cristo, como nós agimos? Como Jesus agiu. Vá e não peques mais. Não é passar a mão na cabeça, não é liberal, não é liberalismo. Vale tudo. Imagina, depois que Jesus foi assunto aos céus, se os discípulos esbarrassem com o famoso corrupto na cidade, como Jesus esbarrou com Zaqueu, esbarrou entre aspas, né? Esbarrou nós, ele não, nem nós, na agenda de Deus está tudo organizado. Ou seja, tudo aquilo que Jesus Cristo fez se torna para nós um modelo. Nós agimos como Jesus, nós não agimos como os fariseus. Nós não somos aqueles que ficam preocupados se o copo está limpo por fora e sujo por dentro. Nós não somos aquilo que Jesus chamou de sepulcros caiados. Nós somos aqueles que foram construídos por Jesus Cristo e transformados de dentro para fora. A ideia é bastante simples. A ideia é que nós somos lavados por Jesus Cristo. Se somos o copo, nós somos lavados por dentro e depois por fora. Se somos um sepulcro, nós não fomos caiados, nós fomos limpos, restaurados. Não houve um retrofit, houve uma restauração, um restauro nessa obra-prima, a menina dos olhos de Deus, que é a criatura que Deus resolveu criar, que somos nós. Deus nos traz isso, meus irmãos, de maneira muito especial. E é por isso que quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A ordem de Deus para nós é simples: o que Ele fez, assim faremos. O que Ele fez, assim faremos. Esse é o desafio para nós. Deixa eu contar para você um outro lado dessa mesma história. Evangelho é festa, Evangelho é alegria, Evangelho é júbilo, Evangelho é esperança, Evangelho é paz. O Evangelho é tudo isso. Mas entendam, irmãos, não é só isso. Infelizmente, volto a dizer, infelizmente, de tudo que nós temos ouvido em todos os lugares onde os nossos ouvidos e os nossos olhos vão, ainda que os nossos pés não estejam lá, tudo aquilo que nós acessamos tem uma mistura enorme de tantas coisas que nós precisamos voltar à origem do Evangelho e lembrar que o Evangelho é porta estreita, que o Evangelho é renúncia, que o Evangelho é ser infiel a mim mesmo, que o Evangelho começa nesse convite que Jesus Cristo faz para que nós possamos ir atrás dele. E quando eu digo eu quero ir a Jesus, é porque ele abriu uma porta espiritual generosa para que eu andasse e entrasse por essa porta. E essa porta é estreita. Ela é generosa porque vem dele. Ela é espiritual porque só pode ser aberta por quem é espírito. E nós só conseguimos atravessar, passar por essa porta e seguir o caminho estreito porque nós somos convidados pelo Pai para viver após ele. Irmãos, Evangelho é festa, Evangelho é alegria, Evangelho é celebração, Evangelho é júbilo, mas Evangelho também é renúncia.
Da mesma forma que nós temos numa pessoa, ele pode ser pai, ele pode ser esposo, ele pode ser avô, o evangelho também tem todas essas características. Não pode ser mais um lado do que outro lado. Não são características que nós podemos escolher. Evangelho não é uma escolha minha e nem sua. Evangelho está escrito, é a palavra de Deus e nós não podemos inventar mais nada. Não podemos e nem precisa. Porque o que foi descrito nas Sagradas Escrituras é poderoso, é maravilhoso demais. E quando nós caminhamos nesse processo, é como se nós pudéssemos imaginar o seguinte: agora pode estar difícil, mas já já vai ser maravilhoso. Por isso que quando o apóstolo Paulo declara, no meio de tantas lutas que ele passou, momentos difíceis, ele fala sobre uma paz que não tem explicação. Ele viveu instantes em que ele estava sofrendo um naufrágio e recebeu da parte de Deus um segredo, uma história bonita de um final extraordinário. Os nossos olhos brilham no meio da dificuldade e da luta. Eu termino lembrando a vocês o seguinte, meus irmãos: quando o povo de Deus estava no Egito e eles receberam de Deus a orientação para celebrarem a Santa Ceia, celebrarem a Páscoa que nos encaminhou para a ceia, eles celebraram, eles contaram, eles tinham que contar para as pessoas, para os filhos que estavam ali, os pães, o significado das ervas, eles falaram sobre o sangue, em cada casa tinha que ter aquele sangue, e eles celebraram a liberdade quando ainda estavam presos, quando ainda eram escravos, quando ainda estavam lá no Egito. Nós devemos lembrar que se estamos na luta, nós vamos passar pela luta, mas não haverá vitória se não passarmos pela cruz. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.